Fala galera da GP, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do GPcast, um episódio super especial. Eu sou a Laís. E aí galera, aqui é o Diego, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente tem um convidado super especial, vamos lá. Tô com uma ficha um pouco extensa aqui sobre ele, que bastante coisa legal pra gente falar sobre esse convidado. Ele é um homem profundamente comprometido com a sua família e com a missão que Deus lhe confiou. Ele é casado com a Ana há 29 anos, ele é pai da Beatriz de 26 anos e do Vitor de 20. Ele foi ordenado ao presbitério há 29 anos, está à frente do Ministério de Louvor e das reuniões de empreendedores. E falando no campo profissional, ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Não imaginava. Eu esperava qualquer outra coisa. Não imaginava também. E ele sempre trabalhou e levou a vida ministerial junto aí. A gente tá muito feliz de ter o pastor Fernando junto com a gente para compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua vida profissional, sua caminhada cristã. Então, pastor Fernando, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bacana, pessoal. Se estiver me ouvindo aí, independente da hora, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Muito feliz de estar aqui também, agradeço o convite e creio que nós vamos ter um bate-papo bem bacana hoje. Amém. Acho legal a gente falar um pouco sobre isso. O senhor é formado, então, em análise e desenvolvimento de sistemas. Isso, eu tenho uma particularidade aí bacana para falar sobre isso, né? Eu comecei a estudar informática quando a coisa começou mesmo, né? 1984. Então acho que faz bastante tempo isso, né? Nessa época estavam começando os primeiros PCs, os computadores eram de 8 bits ainda, né? Aí eu peguei toda essa evolução, 8, 16, 32, 64, 128 e assim foi até chegar aos Pentiums da vida e, enfim, eu fiquei alguns anos trabalhando nessa área, né? Mas depois, quando eu estava com mais ou menos uns 25 anos, 26 anos, eu fui fazer um sistema de vendas, né? É interessante isso. E naquela época a gente fazia um trabalho bem detalhado, não era como hoje, né? Que vem o briefing, você faz tudo dentro da sala da sua casa, tal. Era um conceito diferente, você tinha que ir até o campo. Eu fui trabalhar com os vendedores, né? E o pessoal viu em mim uma característica que não é comum no pessoal que trabalha com TI, né? Eu falo muito, né? E tinha, assim, tranquilo, me relacionava bem com as pessoas, porque os meus amigos que trabalhavam junto comigo, aquela época que nós começamos, né, na informática, todo mundo era taxado como burro, né? Você tinha o cara que entendia de computador e o resto era burro, mas não é que ele era burro, ele era ignorante, simplesmente ele não sabia como mexer. Então a gente tirava muito sarro das pessoas, realmente a gente pegou muita coisa, porque foi a evolução da máquina de datilografar para o computador. Então, assim, quem tinha um pouquinho de estudo, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então a gente realmente tinha uma arrogância, né, bastante grande com o trato com os usuários, eram outros tempos, né? E eu tinha essa facilidade, eu já tratava diferente as pessoas, já ensinava, tinha paciência, conversava. E eu fiz esse sistema, desenvolvi um sistema inteiro, né, na época de vendas na empresa que eu trabalhava. E o pessoal falou, um diretor lá olhou pra mim e falou assim, cara, acho que está na área errada, hein? E aí eu falei, como assim, né? Ele falou, poxa, você comunicador. Exatamente, você tem todo o perfil de área comercial. Ele falei, não, você tá maluco, cara, eu gosto de ficar aqui desenvolvendo, tal, programando, eu programava também, né, na época. E aí ele falou, não, vamos fazer uma experiência, tal. E ele falou, olha, na época eu era coordenador, né? Não tinha esse cargo de gerente na empresa, né? Ele falou assim, aqui da empresa você nunca vai ser um gerente, porque não temos gerente de informática, né? Nosso departamento é pequeno, não temos intenção de crescer. Se você quiser evoluir profissionalmente, você tem que ir para a área comercial, né? Aqui você pode crescer muito mais. E eu topei o desafio, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu falei assim para ele, eu topo fazer uma experiência na área comercial, mas você não vai mudar a minha carteira profissional, né? Que eu era lá supervisor de informática. Aquilo tinha um valor enorme naquela época, né? O que você tinha na carteira registrado. E eu falei pra ele, não mexe na minha carteira, né? E aí, esse episódio é legal porque 3 anos depois, né? Que eu tava na área de vendas já totalmente imerso lá, ainda minha carteira era supervisor de informática, né? E aí ele falou, e aí, posso mudar sua carteira agora? Né? Dando risada, né? Falando que nunca mais eu volto pra área de informática, né? Porque realmente... me dei muito bem na área de vendas, cheguei a gerente comercial, fui gerente comercial em 2 empresas
e depois abri meu próprio escritório de representação comercial, né? Porque realmente a vida de executivo, e aí já entrando na parte espiritual, né? A vida de executivo de vendas, ela não combinava com o meu ministério. Aí não dava mesmo. Por quê? Era muita viagem, né? Era muita viagem. Então, assim, eu saía de casa, ainda tinha essa facilidade, porque eu era gerente, então eu saía de segunda, mas a maioria do pessoal viajava de domingo à noite. Eu ainda tinha essa facilidade, viajava de segunda e voltava na sexta só. Então, assim, foi uma fase ruim, porque minha filha Beatriz era bebê na época, então eu perdi uma boa parte dessa fase tão gostosa, né, dela, porque eu viajava. Eu saía, voltava, e era o Brasil inteiro, e Mercosul também, depois, quando ela nasceu, Chile, Argentina, Uruguai. Então ia muito fazer essas viagens, e aquilo foi pesando para mim, né, porque realmente, por exemplo, não estava envolvido em nada na igreja, eu não conseguia me envolver em nada. Não tinha como ter um compromisso de escala. Não tinha. E eu já era um presbítero, né, na época, né? Então, assim, eu falava, poxa, eu fico ausente de tudo, né? E é legal, você ganha grana, mas aí tem o lance do ministério, né? Que você fala, poxa vida, eu posso dar mais para Deus, mas eu também preciso de dinheiro, como é que eu faço? E aí Deus foi ajeitando as coisas, né? Deus foi tratando comigo, foi mostrando coisas do meu coração, foi tirando também, sabe, quando vocês são jovens, a maioria de vocês são jovens, né? A gente tem um anseio de crescer na vida. Eu não sei como é que são vocês hoje, né? Mas a minha geração era muito pobre. Eu vejo que hoje, assim, a juventude às vezes tem menos vontade de crescer na vida do que a gente tinha na minha época. A gente tinha uma vontade de trabalhar, de mudar realidades. De mudar, porque a gente veio de uma realidade, a maioria de nós era muito pobre. Era um outro Brasil. Era um Brasil diferente de hoje, né? Eu me casei e a minha família não tinha casa própria. Então eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, olha, eu só vou casar quando eu tiver o meu apartamento. Não precisa ser quitado, porque o apartamento quitado na época era uma utopia. Ninguém tinha apartamento quitado. Era financiamento do sistema financeiro de habitação, 30 anos, não importa. Mas eu tinha... já um pouquinho, Exatamente. Falei, aluguel eu não vou pagar. Eu acho que hoje não tá muito diferente também, não. É que hoje, assim, eu vejo que a juventude, as pessoas da idade de vocês, um pouco, não se importam em pagar aluguel. Beleza, isso é verdade. Né? E a gente não, falava, nossa, vou pagar aluguel, né? Então, assim, eu demorei um pouco mais para casar, porque eu queria ter pelo menos um apartamento, né, meu ali, financiado que fosse, né? E Deus foi conduzindo as coisas. Aí eu quitei esse apartamento no meio do caminho, a gente começa a ganhar melhor, né? Fui quitando, fui me aliviando financeiramente, né? E aí eu já consegui vislumbrar a possibilidade de trabalhar por conta, né? Perdi o medo realmente de empreender, né? Por isso que eu estou nos empreendedores até hoje, né? Perdi o medo de empreender, de fazer as coisas por conta própria. Aprendi a confiar em Deus também, porque confiar em Deus é um processo. A gente fala que confia em Deus para finanças, né? Mas se você nunca passou uma necessidade, se você nunca passou um desemprego, se você nunca passou uma situação difícil, eu quero dizer com muita honestidade para você, você ainda não sabe o que é confiar em Deus, porque você não precisou. Não é que você não tem fé, mas na verdade a fé ela aparece muitas vezes na necessidade. Então você precisa, que nem eu enfrentei um desemprego, enfrentei situações difíceis, né? Depois eu vou falar sobre a minha conversão, voltando um pouco lá atrás. Mas assim, são situações que te levam a aprender a confiar em Deus. Então assim, eu confio em Deus. Poxa, nunca fiquei desempregado, nunca passei uma situação de falta de grana, né? Mas eu confio em Deus. Eu não duvido que você confie em Deus. Mas a sua fé, depois que ela é provada, aí você se enche realmente de autoridade e se enche de coragem para tomar algumas decisões que antes você achava que tinha, mas na verdade você não tinha, né? Você achava que tinha uma fé para fazer aquilo. Eu vou trabalhar por conta. Não, mas você tem medo, porque todo mês você tem aquele salário, né? Sim. Mas quando você perde o emprego, quando você tem experiências com Deus, Deus te supre, Deus abre portas sobrenaturais para você, você perde o medo de empreender e você consegue
seguir um caminho como esse. Foi isso que aconteceu comigo, né? Falando do TI, né? Nós já viemos parar, né? Viemos parar em como é que hoje eu sou um vendedor, né? Eu sou um representante comercial hoje. Por causa disso, né? Essa transição de carreira eu fiz por 2 fatores, né? Porque eu aprendi a confiar em Deus, em primeiro lugar. Em segundo, porque eu queria ter o meu tempo. Eu queria gerenciar o meu tempo, né? Eu queria ser a pessoa que tinha o domínio para fazer coisas da igreja, participar de situações aí de... Realmente, empreendedores, por exemplo, né? Como é que eu vou fazer uma reunião de empreendedores se eu trabalho CLT? Se eu tenho um horário para sair, se eu não posso fazer o meu horário, fazer o meu tempo dentro da minha semana, né? Então isso me limitava muito no meu ministério. Então o fato de conseguir empreender me deu muita liberdade também para fazer as coisas para Deus, isso que eu achei muito bacana. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque tem muito jovem que às vezes ele começa a fazer uma faculdade... E aí, sei lá, N fatores. Às vezes tem uma pressão familiar. Não, eu quero que você seja um advogado ou um arquiteto. Porque acho que antes a gente tinha algumas profissões que socialmente elas eram mais bem vistas, né? Sim. E aí tinha aquela pressão. Não, você tem que fazer direito, você tem que fazer, sei lá, ser um professor, alguma coisa assim. Trabalhar em um escritório de contábil. São essas trajetórias, assim, profissionais que a gente tem mais modeladas, assim, no Brasil, né? Verdade. E às vezes a pessoa... Principalmente o jovem, talvez ele já tá inserido em um contexto profissional e aí ele não se identifica. E acha que é aquilo pra vida toda, que ele não pode mudar, não pode recomeçar. Exatamente. Nossa, isso daí uma coisa que eu realmente, sempre que eu tenho oportunidade de falar com um jovem sobre carreira, eu cito isso, sabe? Porque eu fiz assim uma transição de carreira muito difícil, porque como eu falei, eu já tinha um cargo, eu tinha um salário, né, bacana, e eu recebi um convite que eu queria crescer, mas o meu diretor falou, olha, você aqui onde você está hoje, você não cresce mais. Para você crescer, você tem que mudar de área. E aí você voltou financeiramente também, o salário? O salário era o mesmo, né? Eu saí de TI e fui para venda, o salário era o mesmo. Né? Eles tiveram até que, na verdade, aumentar um pouco o meu salário, porque TI ganhava muito bem. Assim, TI foi assim, eu peguei o hype do TI lá atrás, né? Aí depois teve um período que foi um limbo, que foi o ano 2005, 2006, o cara não ganhava nada, acabou, não virou profissão, detonou, destruiu. E aí hoje voltou a ser de novo, né? Uma profissão que remunera muito bem. Né? Mas eu sempre gosto de dizer para os jovens isso. Eu falo assim, olha, você tem tempo de desenvolver outra carreira e não é só durante sua juventude, não. Eu acho que uma pessoa de 40 anos hoje, se ela se decidir e ela entender que ela ama uma outra área, porque isso é que é importante, né? Eu acho que você não pode fazer um teste com 40 anos de idade. Vou fazer um teste e ver se eu gosto. Não. Normalmente é algo que você sempre foi apaixonado. Por exemplo, o que eu vejo hoje as pessoas fazerem, mudar para uma área de saúde, por exemplo, enfermagem, biomedicina. Pô, o cara trabalhou a vida inteira num escritório, na área administrativa. E aí, de repente, ele fala, poxa, eu gostaria tanto de fazer isso, nunca tive coragem, nunca me encaixei, porque às vezes você entra numa empresa, você entra num programa de trainee, as coisas começam a dar certo. Foi o meu caso. Eu era repositor de supermercado, né? Era meu primeiro emprego registrado. Então eu trabalhava fazendo isso. Eu abastecia, comecei entrando no serviço pesado, que era abastecer arroz, açúcar, e depois eu terminei na perfumaria, que era gostoso trabalhar, né? Arrumando ali desodorante, ali era demais, ali era muito bom, né? Mas aí eu comecei a estudar, eu já estava no 2º ano, né? Ensino médio com técnico, naquela época, ensino médio profissionalizante, que isso é uma coisa muito legal, recomendo sempre. Acho que se você não quer fazer uma faculdade de ponta, ou se você não se julga uma pessoa capaz de fazer, se você não tem foco para isso, né? Eu acho que é um desperdício você fazer o ensino médio normal. Acho que se você realmente, eu quero entrar na USP, na Unicamp, na Unesp, bacana, cara, não entra com técnico não, porque vai faltar muito conteúdo para você, não é? Mas se você quer entrar no mercado de trabalho, faz o ensino médio com profissionalizante. Inclusive, acho que começou agora lá no Objetivo alguma coisa nesse sentido, né? Logística, que aqui Tupéva, por exemplo, é muito bom, né? Começou um curso assim, isso eu recomendo, sabe?
Se você quer sair do ensino médio trabalhando já, vai para um profissionalizante. Na minha Até pra época... já conhecer a área também. Conhece é a uma área, às vezes se oportunidade. gosta. Porque, você já imaginou um garoto de 15, 16 anos? Quantas vezes você pode errar profissionalmente? Eu digo pra você, inúmeras vezes. Nossa, muito. Sim. É muito bom ser jovem. Porque o jovem, ele pode errar. Não é? Um cara na minha idade, por exemplo, assim, a gente tem que medir os passos da gente. A gente fala assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando medroso. Não é isso. É que a gente tem menos tempo pra corrigir a rota. Vocês, jovens, vocês têm muito tempo para corrigir a rota. Então, vocês podem errar hoje. Não é que vocês vão errar intencionalmente, não é? Mas vocês ainda podem corrigir isso com muita facilidade. Vocês têm tempo, vocês têm mentores. Principalmente um jovem cristão, que ele está inserido num ambiente de mentoreamento, né? Hoje em dia, isso não existe aí fora. Não existe, sabe? As pessoas, os jovens hoje, né? Eu tenho meu filho Vitor de 20 anos... Os meus clientes, ele tá trabalhando comigo agora. Os meus clientes falam pra ele, Vitor, você é Gen Z, né? Eles brincam com ele. Você é Gen Z. Cara, só de você querer trabalhar hoje, você já é diferenciado. Ele falou assim... Só de você não ser TikTok. Você já saiu na frente de 50% das pessoas da sua idade. Ai, desculpa aí, então. Ele falou. O Ítalo fechando. Falei em outro sentido, então perdão. Tem que cortar isso daí. Pode deixar. Mas porque agora realmente vem dinheiro mais fácil, às vezes, né? Tem gente, que um jovem ganha dinheiro fácil, ele ilude todos os jovens que estão seguindo ele. Eu Todos acho que assim, é um ponto fora da curva que vai dar certo. E eles falam muito isso, né? Uma vez um cliente meu chegou pra mim e falou do filho adolescente dele, de 15 anos, e aí ele era fã de games. Aí ele falou assim, cara, você precisa se esforçar, porque eles são de Campinas, né? Ele falou, cara, você pode entrar numa Unicamp, ou, sei lá, você entra numa PUC, pelo menos, a gente paga, dá um jeito. Ele falou, pai, se liga, eu vou ser gamer profissional. Você não tá ligado quanto ganha um cara lá fora, que ganha um campeonato. É verdade. Aí ele falou, é mesmo? Falou, não, o cara ganha tanto, em euro ou em dólar. Aí o pai dele falou assim pra ele, né? Falou, cara, mas quantos campeões de gamer tem? É um, né, pai? É um que ganha um campeonato que tem a cada 3, 4 meses, que é um campeonato top. Ele falou, então, cara, e nesse intervalo, o que você vai fazer, né? E se você for vice, se você for terceiro, se você não for tão bom? Não é que você quer destruir o sonho da pessoa, mas eu sempre recomendo algo para as pessoas, assim, quando você ama uma área que ela não é uma área que tradicionalmente dá grana, por exemplo. Eu queria ser... Eu lembro que tinha uma amiga minha, não vou citar nome, porque a gente é da igreja, né? E a filha dele, né? Ele ficava instigando ela era pequena, né? E aí ele falava assim pra ela, filha, o que você quer ser quando crescer? Ela falava assim, pai, eu quero ser palhaça de circo. E ele ficava maluco de ouvir isso, porque ela era encantada com o circo, ela era pequena, era criança pequenininha, 4, 5 anos. E ele, o que ele queria ouvir da filha? Filha, você vai ser médica, né? Eu já vi criança falar, eu quero ser astronauta. E o pai, nossa, essa menina, nossa, vai ser um gênio, vai estudar muito, né? E ela falava, eu quero ser palhaça de circo, né? E o pai ficava maluco, porque ele queria induzir a filha a fazer alguma coisa, alguma carreira que desse grana. Então, assim, se você é uma pessoa que é inclinada para artes, é uma pessoa que é inclinada para uma carreira que tradicionalmente não... É difícil, né? Você crescer, eu recomendo que você tenha um plano B. Eu acho isso muito importante, né? Porque hoje eu vejo o seguinte, muitas pessoas desenvolveram as carreiras que eles amavam ou sonhavam ter quando adultos, já numa fase 40 mais, 35 mais. O cara foi fazer o que ele quer. Por quê? O outro plano dele, a carreira dele que ele realmente não amava, não era a opção número 1 dele, deu grana pra ele. Deu grana, trouxe estabilidade. Por exemplo, eu tava numa cidade agora, em Espírito Santo do Pinhal, e eu vi que a cidade tá tendo um boom de vinícolas, né? Começou a descobrir que a terra é boa para uva, ela sempre foi de café, né? Mas uva também dá, uva de vinho. Começaram a plantar uva de vinho e falou,
E eu tava conversando com um amigo, ele falou, tá surgindo gente aqui, tipo, cara de 60 anos, era executivo numa empresa, 55, aposentou ou já tá com a sua liberdade financeira. O cara foi pra lá agora e montou uma vinícola. Aprendeu, estudou, era o sonho dele. Esse cara, com 55 anos, se ele se cuidar bem, ele tem 30 anos pela frente pra desenvolver o sonho dele. Eu acho muito legal que as pessoas hoje falam muito sobre aquilo de que se você é apaixonado pelo que você faz, você nunca vai ser um trabalho, né? É verdade. Mas eu acho que às vezes a minha geração, ela se confunde um pouco com isso. Porque o trabalho exige sim um esforço. Sim. Eu acho que mesmo que você seja 100% apaixonado pelo que você faz, vai ter aquela parte chata ali. Você vai ter que lidar com o cliente, você vai ter que fazer um processo ali meio chato, que vai demandar tempo, esforço. E acho que criou-se um pouco essa ilusão, sabe? Sim. Você precisa ser apaixonado pelo que você faz e aí não vai ser o trabalho. Mas não vai ter nenhum que dia ruim, nenhum dia... Exato. A gente precisa voltar para esse lugar de que o jovem precisa entender que o trabalho é um compromisso. Sim. E que, enquanto cristãos, a gente precisa fazer o nosso melhor, trabalhar com excelência, independente se você tá gostando do que você tá fazendo ou não. E acho que entra muito essa questão que o senhor mencionou anteriormente sobre confiança em Deus. Sim. Porque às vezes você tá em um lugar que você não se identifica, ou em um cargo que você não gosta. Eu passei por um processo um pouco difícil, assim, profissionalmente falando, porque eu tava em uma cadeira de analista júnior, e eu tinha um par que era um especialista da empresa, com alguns anos já de experiência. E foi muito difícil porque, assim, ele é um cara um pouco mais velho já e tal. E aí, pra gente conseguir chegar em um consenso de trabalhar junto, foi um pouco difícil. Agora já tá tudo bem, graças a Deus. Aí depois de um tempo consegui ser promovido e tal. Mas parecia sempre que eu precisava pisar em ovos pra falar com ele. Ele tentava segurar um pouco ali as demandas, não queria passar. Mas eu entendi assim, cara, não tá tão legal, tá meio desconfortável pra mim, mas eu preciso fazer porque eu preciso ser excelente. Sim. Se o senhor colocou isso na minha mão, eu preciso confiar que uma hora vai dar certo. Então acho que é legal falar sobre isso porque nesse processo que as pessoas estão de escolher profissões e tudo mais, sim, não pode ter esse receio de errar, porque eu acho que às vezes se você não arrisca, você até perde o sobrenatural de Deus, né? É verdade. E também assim, você ser um jovem, que seja Gen Z, que seja millennial, que seja, enfim, qualquer geração aí de jovens que nós temos hoje, nós temos um diferencial, que é sermos de Deus. Então a Bíblia diz o quê, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós temos toda a possibilidade de ouvir Deus para a nossa profissão também. Totalmente natural. Às vezes o jovem, né? O jovem é sonhador por natureza, glória a Deus por isso. Às vezes o jovem fica falando assim, o Espírito Santo vai me falar se eu vou pregar o evangelho na Nigéria, ou no Japão, ou em Orlando, né? Mas o Espírito Santo pode falar para você sim, cara, se você vai ser um advogado, um médico, um engenheiro, ou uma pessoa da área de saúde. Por quê? Porque você já pensou, eu costumo sempre dizer isso, né? Essa palavra assim, quando eu estou entre pastores, às vezes é meio chocante, né? É que eu já pensava nisso há 20 anos atrás, e 20 anos atrás isso não era comum entre os pastores. Nossa, porque hoje na cabeça do pastor era assim, todo mundo vai ser missionário. E eu falava assim, calma, como que vai ser o mundo se todo mundo for missionário? Não vai ser o mundo se todo mundo largar o emprego, a igreja vai ser como? Eu já vi igrejas acabarem, igrejas pequenas, tá? Eu já acompanhei igrejas acabarem, porque assim, tipo, veio uma palavra que aquela igreja é uma igreja missionária, e aí o cara era um cabeleireiro top, de sucesso, fechou o salão, tentou ser missionário. Família passando necessidade, tudo. Nada guiado por Deus, por emoção. Então, desde sempre eu tive convicção de que na igreja sempre vão caminhar junto as pessoas que têm o chamado para o tempo integral e as pessoas essas que realmente têm uma capacidade também de fazer uma diferença muito grande. Você imagina um advogado cristão, um médico cristão, um engenheiro cristão, um juiz cristão. Mas cristão mesmo, não cristão nominal, né? Aquela pessoa que ele dá o testemunho, né? Hoje com as redes sociais é fácil. Hoje é fácil. Eu cheguei numa loja essa semana que eu fui atender pela primeira vez. Ela falou assim pra mim, o senhor é pastor, né? Ela falou, não, quando você deu o meu nome, eu fui na rede social dar uma olhada. As pessoas são assim hoje, né? Que você era, e que você é pastor e tal. Então hoje, se você já chega com seu cartão de visitas de cristão, já
basicamente pronto, né? Mas antigamente, quando não tinha as redes sociais, o testemunho, ele chegava antes de tudo, né? As pessoas olhavam para você e realmente viam se você era um cristão ou não. Então Deus quer, nosso grupo de empreendedores cristãos aqui na igreja, por exemplo, eu sempre prego sobre isso. Se nós temos um ramo de negócio aqui, nós temos um escritório de advocacia aqui em Itupeva, por exemplo. Deus quer que um filho dele, uma filha dele, seja o melhor escritório da cidade. Seja referência. O marceneiro, o mecânico. Deus quer, porque lá vão ser centros, não somente de excelência de trabalho, mas vão ser lugares também onde as pessoas vão falar, poxa, esse cara é tão bom, eu quero ouvi-lo. Aí você tem conteúdo, você tem Deus, e nisso você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Muito mais. Tem missionários em todas as profissões. Exatamente, muito mais do que se você fosse bater de porta em porta, né? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, como você vê algumas religiões fazerem, né? Eu trabalho o dia inteiro para Deus. Eu estou ali batendo na porta, ali a pessoa nem abre a porta para você. Ah, mas eu consegui falar para uma vida. Glória a Deus. Às vezes no seu trabalho, né? Exercendo o cristão genuíno no seu trabalho, você consegue testemunhar muito mais. Só de você entregar um bom trabalho, né? Um exemplo, você ser uma profissão, assim, um mecânico honesto, que você vai falar para o pessoal. Nossa. Tô trocando essa peça aqui, mas não vai resolver porque tem coisa lá atrás que não foi feita. Então é você fazer um bom trabalho, né? Você ser excelente, ser transparente com as pessoas, ser honesto. As pessoas estão procurando isso hoje, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então, hoje a luz, ela está mais fácil de aparecer, não é? Porque as trevas, elas estão muito fortes, infelizmente. Então, hoje, assim, qualquer coisa que você faça de bom, de diferenciado, a pessoa já começa a notar você. Sim, teve uma situação, eu mudei de emprego faz já um tempo, mudei na mesma área, mas mudei, era um escritório em Jundiaí, mudei pra uma que é em São Paulo, mas trabalha home e tudo, e ela é multinacional, então ela tem muito a questão de igualdade, de diversidade. Nossa, ESG. na empresa que eu trabalho também. Agenda ESG. Isso, aí quando eu falei, e aí eles usam todos, bem-vindo, eles usam a linguagem. Obrigatório, é mandatório fazer isso. E aí, quando eu compartilhei algumas coisas, tipo, tem gente... Só que eu senti a pessoa, tipo, falando assim, nossa, você tá trabalhando num lugar tão perdido, sabe? E aí tem acontecido tanta coisa tem gente muito inteligente lá, muito. E aí eu falo, gente, eu sei que eu dou o meu melhor, eu sei que eu sou inteligente também, mas eu reconheço naturalmente que tem gente muito melhor, que sabe muito mais. Só que Deus tem feito... eu ser reconhecida. Eu falo, gente, não tem como explicar, não sou eu tenho plena ciência que tem gente mais inteligente. E o Senhor tem me colocado em lugar de destaque, de excelência, né? Aí eu recebi uma carta, aí eu falei assim, em uma empresa que fala todos, eu estou para ser luz. Então, tipo assim, o lugar pode parecer que tá perdido, mas não, é com o meu trabalho que eu vou ser luz naquele lugar. E aí, essa semana foi a primeira vez que eu respondi um e-mail e eu coloquei glória a Deus no e-mail. Falei, gente, tem tanta liberdade de expressão, tanto isso e tanto aquilo, eu vou ter também. Boa. Então, eu vejo muito isso, que Deus faz a diferença. Isso e ainda legal. que num lugar que pareça que tá tudo perdido, a gente estando ali, a gente traz luz para aquele ambiente. A gente alcança pessoas que talvez não seriam alcançadas se a gente ficasse apenas na igreja, né? E é interessante isso que você está falando, porque nós não podemos, como cristãos, falar assim, aí você entra numa empresa, a empresa obriga você a escrever todos. Eu vou sair dessa empresa porque eu não concordo com isso, né? Se você está perdendo a oportunidade de demonstrar a luz de Deus, né? Não adianta a gente combater o mundo, né, com dureza. A gente tem que combater com sabedoria e com amor. Então, assim, estar perto dele, você vê que Paulo ia lá discutir no Areópago. Tipo o quê? Praça da Sé, né? O cara ia lá, onde todo mundo se reunia e onde se reúne pessoas, você sabe, né? A internet hoje, ela é um pouco dessa expressão, porque você fala assim, nossa, de onde que surgiu essa pessoa tóxica, horrível, né? E numa rua, numa praça pública, tinha esse tipo de gente naquela época de Paulo, quase 2000 anos atrás, não é? E Paulo, ele não falava assim, gente, eu não vou ficar jamais aqui nesse lugar, porque tá cheio de gente horrível aqui. Eu não concordo com nada do que eles pensam. Não, pelo contrário, ele debatia, tentava convencer algum,
pregava, não é? Mas ele não fugia, não é? Daquele ambiente. Então, acho que essa é a ideia mesmo. Você olha para uma empresa hoje, essa empresa, ela está falando de diversidade, ela está dando ênfase para essas agendas, não é para a gente fugir delas, é para a gente buscar sabedoria em Deus, para se inserir naquilo, mostrando que, olha, eu não quero combater isso daqui, apesar de eu não concordar, mas eu quero demonstrar que existe um outro caminho, né? Com amor você fazer isso. Isso aí vai marcar muito mais as pessoas do que você simplesmente fugir daquela situação. Sim. Eu vi uma frase uma vez, eu não vou me recordar onde, mas falava assim que o diabo só tem voz onde a igreja se calou. Isso. E é muito forte, né, trazendo para esse contexto. Porque, igual o senhor mencionou anteriormente, pensando isso alguns anos atrás, talvez a resposta da maioria seria não. Aqui eu não fico. Sai desse lugar, vai procurar Sai dessa Babilônia. Mas eu não falo todos, não. Ninguém tá me obrigando. Isso é legal, porque a empresa também não é. Não estamos falando pra você ficar em qualquer ambiente, ok? Fica deixar isso bem claro, né? A empresa te obriga a fazer certas coisas. Não, peraí, assim não, né? A empresa pode ser uma empresa mais leve, tem um ambiente de liberdade, como você falou. Apesar disto, acho que é um lugar que você tem sim que lutar e permanecer para ser luz. Porque esses lugares eles falam muito de liberdade, tudo. Então, também é liberdade para eles, liberdade para nós. Não é? Boa. Então, a gente tem que usar a nosso favor também, né? Mas, e aí? A gente foi já indo pra... É isso que eu gosto, quando o convidado preenche o ambiente. Vai indo embora. Empreendedor aí, tem muita coisa aí pra falar. Pra onde apontar, a gente segue o caminho. E aí, pastor, conta pra gente como que foi seu processo de conversão. Bacana. Vamos voltar aí. Uns legal. Passinhos atrás. Vamos voltar no tempo. Tem muita história. A gente talvez um outro dia faça outro podcast daqui a um tempo para falar de outros assuntos, né? Porque tem muita história boa, né? Muita história boa. Bom, como eu falei, a primeira pessoa que se converteu a Cristo na minha casa foi minha mãe, né? Irmã Benedita, já está com Jesus, não é? Mas foi uma mulher realmente muito diferenciada, né? Ela, nos anos 70, ela teve um contato, né, com o evangelho. Eu tinha tios cristãos, tudo, mas ela de família muito católica, né? E muito mesmo, né? Assim, ela teve irmã freira, enfim, uma família bem religiosa. E a família não aceitou a conversão dela, né? Ela viveu uma fase em Jundiaí, nós morávamos em Jundiaí, e nessa época, acho que 74, mais ou menos 75, teve um avivamento muito grande em Jundiaí, né? Que era na Igreja do Evangelho Quadrangular, que chamava-se Cruzada Nacional de Evangelização. Reverendo Jair Pereira, né? Foi um homem que Deus deu uma visão para ele lá no Mato Grosso. Ele era do Mato Grosso. Jundiaí, na época, eu acho que era o tamanho de Tupéva. Jundiaí tinha cerca de 70 mil habitantes na época, pra você ter uma ideia, né? O tamanho de Tupéva hoje. Era uma cidade muito menor, né, do que ela é hoje. E ele teve uma visão e ele viu as pessoas escravizadas em Jundiaí, no sonho dele, com bolas de ferro no pé, aquela visão realmente terrível. Ele veio e fez um trabalho aqui e converteu muita gente. Minha mãe se converteu nisso, e uma curiosidade aí, ela se converteu na mesma época do saudoso pastor Ari, que esteve conosco aqui muitos anos. Então o pastor Ari e minha mãe foram batizados na mesma época. Naquela época fazia batismo em represa ainda, né? Nossa, era muito legal isso, né? Pegava um ônibus nas represas que tinha aqui, né, em Louveira, essa região aqui, ia lá e fazia batismos, né? E minha mãe se converteu, e só ela de casa, mas nós morávamos numa chácara, uma chácara que tinha várias casas ali, que alugava e tal, e aí começou a nossa história com a Igreja Cristo Salva. A gente nem sabia ainda, né? Essa casa que nós morávamos, ela pertencia à irmã Dorva, né? Que era a mãe do pastor Zé Carlos, né? Que foi a pessoa que começou a Cristo Salva em Jundiaí, não é? É a família Marion. Então nós morávamos lá. Então morávamos nós nessa casa. A minha vizinha de frente era a irmã Terezinha e o pastor Sebastião. A pastora Terezinha e o pastor Sebastião eram nossos vizinhos. E a irmã Terezinha se converteu nessa época também. O irmão Sebastião não. O irmão Sebastião era outra pegada. Era bem difícil.
né? E eu tinha, assim, as primeiras memórias que eu tenho disso, né? Olha só como é que tem muita gente da igreja ali que morava naquele quadradinho, né? Tinha a irmã Terezinha, hoje pastora Terezinha, né? Morava em frente. O Jonas, só tinha o Jonas e a Eliana. Só tinha os dois, né? O Jairo e o Lucas não nasceram ali, né? Mas só tinha os dois. Aí na mesma rua morava a Virgínia, presbítera, a esposa do Zé Roberto, e a saudosa Verônica, né, irmã dela, irmã Eunice e irmão Gordon, pastor Gordon, que traduziu muitos livros, foi uma pessoa muito culta, né, erudita mesmo, aí um teólogo, uma pessoa muito abençoada, né? Olha só, nesse quadradinho, gente, eu vou falar para vocês que era assim uma distância de 150 metros, né? A irmã Terezinha não, que a irmã Terezinha morava quase que parede com a gente, eram outros tempos, queridos, tempos muito difíceis, né? Eu me lembro assim de eu pequenininho indo lá com uma xícara de arroz que minha mãe falava para ir buscar na teca, chamava ela de teca, né? O apelido dela. Vai na teca lá pegar arroz emprestado, aí daqui a pouco vinha ela, me empresta um pouco de pó de café, era assim, até recebeu o salário, né? Era aquela coisa de emprestar. E eles se converteram. Minha mãe, a irmã Terezinha, a irmã Eunice já era cristã, ela ajudou muito, né, num pré-discipulado delas, foi muito bom, tiveram experiências ótimas, né? Só que depois a gente se espalhou, né? A irmã Terezinha mudou dali, não sei se mudou dali direto para a Fazenda Ribeirão, mas nós também mudamos dali. E nos distanciamos um pouco, né? Lógico que mantivemos assim o contato. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone quase em casa, ninguém tinha telefone, era muito caro. Telefone fixo era caríssimo. Então assim, os contatos eram mais difíceis, né? Se encontrava mais eventualmente. E a minha mãe permaneceu firme. Meu pai não era convertido, minhas irmãs tiveram experiências com Deus, começaram a ir na igreja. Eu ia na igreja com a minha mãe também, quando eu era garoto. Mas aí quando eu entrei na adolescência, eu parei. Quantos anos você tinha quando ela se converteu? Eu tinha 6, 7 anos de idade. Ah, bem novinho. Bem novinho. Comecei a ver as coisas de Deus nessa época, né? Comecei a ver, mas eu mesmo não tinha um encontro ainda com Deus. E ela me levava na igreja, eu ia com ela, mas aí já viu. O garoto, quando faz 12, 13 anos, não quer andar com a mãe mais, né? Aí eu parei de andar com a mãe. Falei, não, mãe, eu não vou mais na igreja com você, não. Não ia. E aí, eu entrei por um outro caminho, né? Era um outro caminho, realmente, nessa época da adolescência. Não é diferente de hoje, né? Às vezes o pessoal fala assim pra mim, nossa, olha esse garotinho, já tá bebendo, tá fumando. Poxa, eu me lembro que eu tinha 13, 14 anos, né? Eu estudava no Eloy na época. Poxa, já bebida alcoólica já era comum pra gente, né? Com essa idade, 13, 14 anos, molecada, pra virar homem tinha que beber. E pra virar homem tinha que fumar cigarro. Então eu fumava cigarro. Cigarro eu já fumava com 13, 14 anos. Nossa. Né? Porque a molecada... Era comum isso daí, não era nada fora da curva. Seu pai e sua mãe também não achavam uma coisa absurda, né? Já tinha droga, tudo, mas eu não gostava de mexer com essa parte de droga, achava realmente uma coisa ruim, né? Naquela época eu falava, maconheiro, fulano é maconheiro, sai fora do cara, não sei o quê, né? Não tinha essas drogas mais pesadas e tal. E eu fui tocando a minha vida, né? Trabalhando no supermercado, tal, minha mãe firme ali na igreja. Nesse tempo... A minha mãe, conforme mudava, tinha que procurar igrejas próximas, né? E ela achou uma igreja perto, mais perto de onde estava o pastor Narciso. Então a minha mãe, ela foi ovelha do pastor Narciso antes da Cristo Salva. O pastor Narciso era um pastor batista. Nossa, eu não sabia que ele era pastor. Não ele era um pastor de uma igreja batista aqui de Itupeva, né? Ele era pastor aqui, e a minha mãe, a mãe do Fabinho, né, a Zilá também, saudosa Zilá, Zé Deboni, já eram dessa igreja, não é? E o pastor Narciso estava... A minha mãe, por ela ter se convertido na igreja evangélica quadrangular, ela já era uma pessoa que cria no Espírito Santo, dons, falar em línguas, e ela caiu numa igreja que... foi para uma batista que... não renovada, que os caras não aceitavam, né? Tanto que o pastor Narciso, na época, saiu dessa igreja, né? Não ficou, porque ele foi batizado com o Espírito Santo e o pessoal falou, não existe Espírito Santo, os dons cessaram,
Não existe mais. Eles não aceitaram. Minha mãe já era batizada no Espírito Santo, imagina, para ela foi a coisa mais natural. E eles andaram por alguns grupos lá na Vila Hortolândia, o pastor Kéquio, na época tinha uma comunidade muito boa lá, né, na Vila Hortolândia, e ficaram sabendo que estava começando um trabalho ali no bairro do Medeiros, não é? Pastor Zé Carlos, como falei, filho da irmã Dorva, que era o dono onde eu morava, olha só, muitos anos depois. Isso que eu estou falando para vocês tem uns 15 anos depois, quase, né? 15 não, mas uns 10 anos depois disso, que eu era criança, quando eu tinha uns 17, 18 anos, estava começando a Igreja Cristo Salva, com reuniões ainda caseiras, né? Na chácara, chamando as pessoas. Por quê? O pastor Zé Carlos, ele era membro da Cristo Salva São Paulo. Ele morava em São Paulo. E ele vinha e fazia os cultos ali, e ele ganhou a família dele, começou a ganhar a família dele para Jesus. Ele tinha um peso. A Igreja Cristo Salva, ministério do tio Cássio, do qual nós somos originários, né? Sempre teve uma ênfase evangelística, sempre se ganhou muitas vidas, sempre foi uma igreja que teve muita facilidade em atrair as pessoas. E o Zé Carlos veio, né? Ele não era pastor ainda, pregando, e ele era uma pessoa que pregava muito sobre o amor de Deus. Era algo constrangedor a forma como ele pregava. Realmente uma graça de Deus estava sobre ele. E ele ganhou muita gente, ganhou a família do presbítero Zé Roberto hoje, né? Ele se converteu, né? Zé Roberto, Tânia, família dela, Nida, tio Julinho, todo mundo foi se achegando para Jesus. Todas as pessoas foram se achegando. E o pastor Narciso ficou sabendo disso, foi numa reunião, ali gostou e se uniu a esse grupo e trouxe esse rebanho, pequeno rebanho dele, que minha mãe fazia parte, né? Então a minha mãe, apesar dela conhecer muito a família Marion de muitos anos, ela só foi parar na Cristo Salva através do pastor Narciso, né? Que ela estava junto com ele e falou, nós vamos para lá, né? Aí era muito legal, voltando um pouco no tempo, que eu vou lembrando das coisas, era muito bacana, né? Eu morava num sítio, perto de onde tinha um pesqueiro, não sei se vocês lembram, aqui na estrada de Itupeva, quase chegando no Eloy, tinha um pesqueiro, agora tem prédios ali, né? Fizeram prédios ali, Geoviália, uma coisa assim ali, acho que chama, né? Uma coisa assim, né? Ali tudo eram sítios, e eu morava num desses sítios antes do pesqueiro, né? Na estrada de Itupeva. E o pastor Narciso vinha fazer culto familiar na minha casa. E eu tinha, assim, tipo, 15 anos, mais ou menos, de idade, né? E aí minha mãe falava assim, hoje o irmão Narciso vem aqui. Ele não era pastor ainda, eu acho. O irmão Narciso vem aqui, ele ia com o violão lá. E quando eu sabia que ele ia lá na igreja, em casa, eu, corria pro mato. Corria pro milharal, plantava milho, plantava as coisas lá, eu corria pra lá, né? Ficava lá, fumando cigarrinho e tal, sossegadinho. Mas às vezes eu ficava perto, ouvindo, né, aquelas canções, né? Eu tenho um amigo que me ama. As mesmas músicas que ele puxa até hoje. Exatamente. E eu ouvi isso aí, me incomodava essa cantoria, sabe? Me incomodava, porque eu sabia que aquilo lá era uma coisa muito forte. Sabe quando você tem um chamado de Deus no coração, né? Quando você é um escolhido de Deus, não estou falando de predestinação aqui, pelo amor de Deus, mas quando você sabe que você tem alguma coisa com Deus, sabe? Mas você tenta escapar. Então eu não queria ouvir, porque eu falava assim, se eu ficar no meio desses caras, eu vou acabar aceitando Jesus aqui. Eu quero viver, cara. Não quero ficar em igreja, entendeu? Pô, eu tenho 15 anos, eu não quero saber de igreja, né? Misericórdia, eu ficava lá, entendeu? E aí eu acabava a cantoria e tal, dava graças a Deus. Ainda bem que o pastor Narciso nunca foi de esticar muitas coisas, né? 9 horas da noite, 8h30, já tinha ido embora todo mundo, e eu ia pra casa e tal. Mas aquilo me incomodava, né? Mas me incomodava depois eu descobri por quê, né? Porque eu sabia que se eu descesse ali e ficasse no meio deles, Jesus ia me pegar. Não tinha como escapar de Jesus, né? E realmente, queridos, a minha mãe sempre orando por mim, né? E eu não queria saber do evangelho. Comecei a trabalhar, técnico de informática, comecei a ganhar grana, né? Assim, não é um salário exorbitante, mas a minha família, como tinha muita limitação financeira, vamos dizer assim, meu salário em dinheiro de hoje era, mais ou menos, quando eu tinha 18 anos, uns 5 mil reais. Era um bom salário para um garoto, entendeu? De 18 anos, né? Poucos garotos de 18 anos ganham 5 mil hoje, né?
Então, assim, aquela época era diferente. Tipo, eu dava 3 mil em casa, ficava 2 para mim. Então, eu ajudava muito a sustentar a minha casa, né? Nessa idade, de 18 anos. O que aconteceu? Com 18 anos, eu tava com muito medo de entrar no exército, porque eu não queria, porque eu sabia que era um atraso de vida, né? Eu falei, nossa, eu não quero. Aí o que eu fiz aquele ano? Eu tive a brilhante ideia, eu tinha parentes aqui em Itupeva, tive a brilhante ideia de, morando em Jundiaí, vir me alistar aqui em Itupeva. Né? Aqui em Itupeva era ali, saía todo mundo livre. Até hoje falam isso, né? Exatamente. Aí eu peguei o endereço lá, peguei a conta de água de um cunhado meu, tal, e fui, me alistei aqui em Itupeva, era a junta, nem sabia onde era a junta, serviço militar aqui em Itupeva, era ali onde tinha aqueles prédios antigos ali, perto onde era a estação de trem, né? Fui lá na junta do serviço militar, me alistei e falei, nossa, agora tá lindo, né? Porque me alistei em Itupeva, pá. Aí chegou a dia tal, tem que ir lá no quartel. Falei, vou lá jurar a bandeira e saiu. Aí fui lá, fiz exame médico, mas naquela época todo mundo fazia, né? Era normal isso. Não tem esse negócio que nem hoje. Dispensa todo mundo, online, nada. Fiz exame médico, todo mundo fazia, até aí bacana. Aí chegou a hora lá, pegaram e chamaram os nomes. Chamaram os nomes, meu nome estava no meio dos selecionados. Aí eu falei, não, pô, tem uma coisa errada aí, eu sou de Itupeva. Não era, né? Não era Itupeva, né? Sou de Itupeva, cara. Não, tem uma coisa errada. Cala a boca, fica na fila aí. Que época o exército era outro exército, né? Esse negócio. Dei permissão pra você falar? Não. Então, fica na fila aí. Ninguém falava nada, não podia falar nada, né? Fiquei lá quietinho e tal. Aí, ó, esse pessoal que eu falei hoje que tá desse lado aqui, volta amanhã. E eu trabalhando, tive que falar do trabalho. Falei, olha, o quartel mandou voltar amanhã. De novo. E eu fiquei. Aí, terceiro dia, volta amanhã de novo. De calça jeans, sentando. Senta, levanta, de pé 1, 2, sentado 1, 2. E tal, toda hora. Rasguei minha calça jeans. Só tinha 3 calça jeans ou 2. Rasguei uma no asfalto do quartel. Falei, não, meu Deus, sabe quando você vai vendo um pesadelo? Parece que não é real aquilo que tá acontecendo, né? Eu falei, não, isso aqui vai acabar, cara, é um pesadelo, uma hora eu acordo, parece que você tá no fundo do rio, assim, você quer chegar logo lá em cima. Nossa, falei, eu tô sonhando, tô viajando. Resumindo a história, gente, fiquei lá. Eu achava que não ia, né? Aí eu falei assim, meu, mas o que aconteceu? Aí na nossa incorporação, o coronel falou assim, nós estamos fazendo uma integração de municípios. Jundiaí com as cidades vizinhas. Queremos 5 soldados de Itupeva, 5 da Várzea Paulista, 5 de Itatiba. Eu falei, se tivesse ficado em Jundiaí, nem servido. Era menor. Gente, quem não sabe mentir, quem não é do ramo, não deve mentir, né? E aí o que aconteceu? Eu mergulhei num lugar que eu não queria, né? Uhum. Até tem aquela música do Ira, né? Bem antiga, chama Núcleo Base, né? Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda. E tal, aquela música que era um hino pra nós, né? Porque eu não queria ficar no quartel e tal. E era uma revolta lá dentro, né? Todo mundo era revoltado. Você imagina, tinha gente ali que sustentava a família. Tinha cara que tinha feito Senai, já era torneiro mecânico, já era eletricista, trabalhava na Cifco, trabalhava na Krupp, trabalhava na FEPASA na época. Então, assim, os garotos de 18 anos eram homens, na verdade. Tinham responsabilidade, né? E os caras não quiseram saber. Pá, ficou lá, entendeu? Todo mundo, os contratos de trabalho foram suspensos, a gente não recebia mais nada. Tipo, eu recebia 5 mil reais por mês, meu salário, mais ou menos isso, foi para 800 reais. Meu Deus. Entendeu? E aí você ficava lá, e aquilo gerou uma revolta muito grande, né? Porque você tá num lugar que você não quer. Aí tinha muitas más companhias, bandidos. Eu aprendi muita coisa boa, fiz muita amizade. Tem um grupo de exército até hoje que a gente participa. Mas, gente, foi assim um show de horror pra mim, porque eu fiquei o ano de 88 inteiro, 1988. Quando chegou 89, que era pra eu dar baixa, o nosso amigo Lula começou a fazer as primeiras greves dele, né? Tacar fogo no pneu, na Anchieta, fazer isso, fazer aquilo. Aí aconteceu, né? O presidente da época, né? O Sarney, né?
ele chegou e falou assim, não, agora nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui, porque tá tendo tumulto no país, né? Incêndio, não sei o quê. E não pode ter a troca de tropa agora. Colocar soldado novo. Nós vamos prorrogar o serviço militar. Coitado. Então, ao invés de dar baixa em janeiro, fevereiro, que era o normal, eu fui dar baixa em fim de junho. Só. Fim de junho de 89. Então, assim, gente, eu queria fazer faculdade. Eu lembro que eu ia no cursinho universitário que tinha lá na Pirapora, do lado do Anchieta ali, né, em Jundiaí. Eu ia fazer cursinho em 89. De dentro do quartel, saía, ia pra lá, pegava o ônibus, tinha que ir de farda. Não podia sair sem farda. Tinha que sair de farda, colocava a farda, ia no cursinho, voltava, dormia no quartel porque era mais barato, né? E aí, o que aconteceu? Fiquei até 89, graças a Deus, quando eu dei baixa, eu voltei para o meu trabalho e a minha vaga estava lá. A empresa realmente precisava muito, né? Então eu voltei e trabalhei. Fim de 89, falei, nossa, agora eu quero curtir a minha vida, cara, agora eu quero botar para quebrar, tal, né? E baile, e festa, e tudo que for pra fazer agora eu vou fazer, cara. Agora eu vou tirar o atraso, né? Já curtia muito na época do quartel, mas agora eu ia curtir com dinheiro, que era o que eu queria. Agora eu tenho grana, porque eu não tinha... Curtia, mas não tinha dinheiro, né? Agora curti com dinheiro, agora é pé na jaca mesmo, vou fazer alguma coisa, tal. Aí, gente, vamos um pouco de história aí, né? Que o Cris até comentou, né? Em 1990, o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente, né? E aí o que ele fez em 1990? Ele confiscou o dinheiro do povo, né? Nossa, tem gente que tem trauma disso até hoje. Você vai deixar o dinheiro no banco? Você tá louco? Isso foi verdade, teve gente que se matou. Naquela época os juros rendiam muito. Então as pessoas, era mais negócio você vender uma casa e viver dos juros do dinheiro da sua casa. Que você pagava aluguel, nossa, você não precisava trabalhar. Você vivia de renda, literalmente. É surreal para vocês. Era juros de 1% ao dia. Nossa. Overnight. 1% ao dia era overnight. Você colocava o dinheiro de tarde, ele amanhecia 1% a mais. Quem vai trabalhar num ambiente desse? Não tinha como trabalhar. Quem tinha dinheiro só ficava na flauta o dia inteiro, aplicando, girando aquilo lá, né? Vivendo de juros. Você tirava metade dos juros, a outra metade você vivia. Acabou. Ele fez esse plano que ele confiscou, deixou todo mundo com dinheiro único e o Brasil amanheceu de ponta cabeça. Porque, cara, foi tão mal feito o negócio que ele tirou grana até das empresas. E o que aconteceu? O consumo acabou. Eu trabalhava numa fábrica que fazia meias aço. Não existe mais. Eu trabalhava nessa empresa, o consumo acabou. Nossa, teve demissão em massa. E eu me lembro assim que teve uma demissão, a empresa tinha mais ou menos 900 funcionários na época. Nossa, e era grande, numa tacada, demitiu 400. Nossa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Demissão assim, ó. Pessoal que é a letra A, B, C, D, o nome fica aqui. O pessoal do RH lá com a carta de demissão desse grupo de pessoas. D, E, F, G aqui. Eu olhei aquilo lá e falei, meu Deus do céu, clima de terror. E o meu gerente, o japonês, era meu ídolo, cara. Porque você imagina, japonês de TI, né? Top, né? Japonês de TI é top, ele era muito inteligente, ele é meu ídolo. Ele era um salário alto na empresa. O que aconteceu com ele? Mandaram ele embora. E eu me lembro que demitiram ele. E, cara... na época ele tinha um chevetinho novinho, né? Um carro bom na época, né? Novinho. E eu fiquei meio desorientado, porque aquele monte de gente indo embora. Eu falei, nem sei se dá pra trabalhar hoje. Não tinha clima, você imagina. Naquela época a gente era casca grossa, mas aquilo me perturbou demais. 400 pessoas sendo mandadas embora, isso aqui. E eu lembro que eu cheguei lá, né? E fui lá fora dar uma volta pra espairecer. Aí eu cheguei e eu vi esse japonês, o Otávio, ele, que era meu ídolo, né, profissionalmente falando, ele tava assim agarrado no volante com a cabeça baixa, assim, chorando igual uma criança, japonês que tinha sido demitido, né? E, gente, se eu disser pra vocês, eu nunca esqueci essa cena,
porque eu era um garoto, né? Eu tinha ali 19, 20 anos nessa época, eu era um garoto. E eu vi um homem, né, feito, com filho, chorando, né? Aquilo me desestabilizou. Eu falei, pô, mas homem não deve chorar desse jeito, que é tão ruim assim, é tão difícil assim. E aquilo mexeu comigo, porque eu comecei a olhar e falei assim, cara, ele é tudo que eu queria ser. Eu queria ser um dia, era ele. Eu queria ter o cargo que ele tem, eu queria ter o carro que ele tem, eu queria morar onde ele mora. Se eu pudesse clonar a minha vida para dele, para ele era perfeito. Eu queria ser inteligente como ele era, né? Saber, enfim, desenvolver as coisas como ele sabia. E de repente eu vejo esse homem chorando, né? Totalmente sem chão. Por quê? Porque eu falei assim, cara, faltou alguma coisa para ele, então eu também não posso ficar desempregado, porque se eu ficar desempregado, meu chão vai acabar também. E eu vi o quanto a gente dependia das coisas materiais, o quanto o material era importante para mim, né? E eu olhei para aquilo lá, aquilo foi arrasador para mim, né? Mexeu muito comigo. E eu estava, paralelamente a isso, na minha vida, tocando o barco, né? Eu namorava uma garota na época, aí a gente terminou e tal, e eu fui pra Gandaia, e tava ali feliz e tal, tranquilo, mas aquilo dentro de mim. E a minha mãe, ela, de vez em quando, ela tava muito feliz com a Cristo Salva que estava se formando, né? Os irmãos Fritz, ali no bairro do Retão, eles tinham cedido o terreno e os irmãos tinham se juntado e construído o primeiro salãozinho da Cristo Salva. Então já tinha o primeiro salãozinho ali, né, da igreja, bem pequenininha mesmo, cabia o quê? Umas 50, 60 pessoas. Eu não tenho ideia realmente. Esse salão existe até hoje lá, não sei se está do mesmo tamanho, mas aquele salãozinho já existia, né? E ela estava muito empolgada, porque igreja nova, pequena, nossa, muito legal, já tinha livraria, já tinha uma cantininha, era muito bem feitinha as coisas, sabe? E uma particularidade bem legal. Como o pastor Zé Carlos era de São Paulo, ele só fazia o culto de sábado. Não tinha culto de domingo. Então, assim, todo mundo falava, pergunta até hoje, os pastores vêm aqui e visitam a gente e falam assim, ô Narciso, qual o segredo pra gente ter um culto de sábado forte igual o seu? Que eu faço as coisas na minha igreja sábado, não vai ninguém. Só vai ter domingo. Ninguém quer saber. E aqui o nosso culto principal é sábado. Né? Tem uma cultura de sábado aqui, né? Tanto que o pessoal fala, por exemplo, a GP, ela é depois do nosso culto. E todas as igrejas, os cultos de jovens são 19h30, 20 horas, né? Aqui não, aqui é depois, né? Então, assim, nós somos totalmente fora da curva, né? Ninguém faz como a gente. Por quê? Porque a Igreja Cristo Salvo só tinha culto de sábado. Então reunia aquele rebanho, era uma pequena família ali, muito legal. As pessoas foram se convertendo nessa época, né? O Zezé se converteu evangelista nessa época. Ele já estava na igreja quando eu fui, né? Então, assim, começou um avivamento ali. E a minha mãe, ela fazia uma coisa que ela aprendeu rápido, mas eu não recomendo nenhum pai fazer, né? Ela ficava falando, você não quer ir na igreja comigo hoje? Eu falava, mãe, que igreja, mãe? Se liga, eu não quero saber de igreja. E eu morava num condomínio ali que dava para ir a pé. Dava para ir a pé na igreja, era muito perto, né? Ali mesmo no bairro do Retão ali, dava para ir a pé. Mãe, não quero ir na igreja. Minha mãe orando por mim, né? Orando por mim ali, firme, e eu resistindo, a verdade é essa. E aí se convertia alguém que eu conhecia, ela falava assim, fulano tá indo na igreja, né? É mesmo? Então tá bom. Ignorava aquilo lá, ia pro Irapuru. Deixa fulano. Deixa ele lá. Ia pro Irapuru, que era um clube que eu frequentava aqui, né? Fica perto do Eloy aqui e tal. Ia na piscina e tal, tomar uma e não sei o que, tranquilo. Aí, gente, você vê o que é o poder da oração de uma mãe, né? Aconteceu tudo isso daí, essa desilusão que eu tava ali no meu coração. Um dia, né, eu tava em casa, eu tinha ido no Irapuru, né? Me lembro como se fosse hoje, né? A gente diz que não pode começar a contar detalhes de quando você era trevas, né? Mas isso foi muito marcante, né? Eu lembro que eu tava no Irapuru de tarde, e aí eu tava na piscina, era um dia quente, aí eu lembro que eu tomei 2 caipirinhas de vodka e uma cerveja para abrir os trabalhos. Né? Só pra começar. Só para começar de tarde, né? E aí eu falei,
Aí um amigo meu que tava comigo lá falou assim, cara, nós vamos à noite, vamos no Grêmio, né? Que é um clube que tinha em Jundiaí, né? Grêmio lá na Rangel. Vamos no Grêmio e tal. Eu falei, cara, aí... Nossa, hoje eu não tô afim de ir no Grêmio não, cara. Nossa, tá louco. Acho que eu vou ficar de boa em casa e tal. Ele falou, você é louco, cara, não sei o quê, temos que ir lá, né? Eu tô com o meu carro, ele tinha carro, né? Temos que ir no Grêmio e tal. Eu falei, não, hoje eu não vou no Grêmio. Aí tomei, né, aquele... Bastante, né? Se fosse o Deus do livre tomar essa quantidade de álcool hoje, acho que eu entraria em coma alcoólico, né? Naquela época os demônios ajudavam, como se diz, né? Tudo, né? Aí estava ali, cheguei em casa, né? Tava alegrinho, mas assim, já foi passando o efeito, tal, umas 4 horas da tarde, eu cheguei em casa 4h30. Aí, desde a época do exército, naquela época, hoje eu não faço mais isso, a Ana Paula pede pra eu fazer, mas eu não faço. Eu passava minha roupa, minha calça, por causa do exército. Eu peguei esse costume de passar roupa, passar camisa. Eu mesmo fazia. Ah, mãe, daqui, eu passava, né? Aí eu peguei uma única calça social que eu tinha e umas 5 horas da tarde, sábado, eu comecei a passar aquela calça. Se eu falar pra vocês, Fernando, você tava bêbado, você tava... Não, eu tava legal, mas eu comecei a passar aquela calça. Aí a minha mãe chegou lá, tava passando aquela calça, né, tal. Ela falou assim, você vai sair hoje à noite? Eu falei, eu vou na igreja. Aí eu falei, o que eu disse? Eu vou na igreja? Não, peraí. Não, peraí. Você não pensou? Eu não pensei no que eu falei, saiu da minha boca. Eu vou na igreja e passando a calça. Eu falei, ixi, acho que eu tomei muito. Bebi demais. A minha mãe teve muita sabedoria, né? Porque ela não explodiu assim de alegria. Ela foi, ai, que bom. Então quando você estiver pronto, você avisa, tá? Tem muita sabedoria. Muito sábia mesmo. Ela não explodiu na hora. Imagina, se eu fosse ela, filho, me dá um abraço, eu sabia que Jesus ia fazer uma obra na sua vida, glória a Deus, não sei o quê. Ela ficou quietinha, né? Por isso que eu falo, a mãe, ela conhece o filho, né? O pai conhece o filho que tem. Se ela fizesse um escândalo, uma festa, eu ia falar, não, tá louco, acho que eu falei bobagem, esquece. Ela ficou quietinha, ela falou, nossa, deixa, Deus tá agindo. Nem sei se ela foi orar, né? Eu peguei, pus aquela calça, aquela roupa e fui pra igreja com ela, né? A pé. Aí eu falei, nossa, que vergonha, nem na igreja, cara. Né? Esse ambiente estranho, né? Pessoal louvando, né? Mas aí, cara, a Igreja Cristo Salva sempre teve um louvor muito abençoado. Nossa, é isso que eu ia te perguntar. Nessa época o louvor já era muito abençoado. Já tinha uma característica, uma essência, assim. Muito. Né? E era banda muito boa, né? Porque já tava lá o Didi, tava lá o irmão dele, que sempre tinham tocado na noite já. Eram muito bons. Tinha o Toninho, né? Também era muito legal, também tocava na noite. Então, assim, a banda era à frente da igreja. A banda era melhor que a igreja. Melhor que a igreja no sentido de que tinha mais estrutura musical na época até do que... eram muito bons músicos, não era nenhum iniciante. Era um som de qualidade, né? E eu me lembro que tinha um repertório muito legal. Me lembro de todas as músicas, mas uma em especial foi a música assim que me pegou, que eu considero a música da minha conversão. Que é Há Muito Eu Vivia, né? É uma canção do LP mesmo da Cristo Salva de São Paulo, né? Há muito eu vivia, sempre a procurar algo que pudesse me dar paz e alegria. Era essa letra, né? Paz e alegria. Nossa, e aí tinha um pedaço da música que falava assim, pois tudo que eu tinha não podia me satisfazer, e algo bem maior o meu coração queria ter. E foi em Jesus, olhando para a cruz, que eu entendi o que eu queria servi-lo. Nossa, aquela letra entrou como uma faca dentro de mim, né? Aleluia ao meu Jesus, que um dia encheu minha vida de paz e amor. Quando aquela letra, eu falei, cara, é isso que eu quero. Quando o pastor pregou e fez o apelo, ele nem tinha terminado de fazer o apelo, estava lá na frente. Recebendo Jesus. Já foi na primeira. Já foi, na primeira. Não teve jeito. Tinha apelo todo culto, porque era muita conversão. Era muita conversão, gente. Eu considero um avivamento aquilo que nós vivemos ali. Era o ano de 1990.
eu considero um avivamento o que nós vivemos ali na igreja naquele tempo, né? Porque era assim, era lançar a rede e os peixes já vinham, as pessoas já vinham. Vinha gente, tudo que era lugar. E eu recebi Jesus e como eu falei, cara, as coisas aconteciam depois que eu chegava em casa, que eu falei, o que eu fiz mesmo? Eu recebi Jesus, agora eu vou ter que ir na igreja. Porque, tipo, na minha cabeça não era como hoje. Você já viu que hoje, há muito tempo já, infelizmente, né? As pessoas tomam uma decisão, vão à frente, depois nunca mais voltam na igreja, né? Ele recebeu Jesus um dia lá e nunca mais volta na igreja. Só na emoção. Né? Aquela época não tinha isso, sei lá, não tinha isso. Era raríssimo você ver uma pessoa que ia à frente sem receber Jesus e não voltava no próximo culto. E não tinha esse negócio de chamada, de ir buscar em casa, o nego simplesmente caía dentro de novo. Entendeu? Ele ia porque era Jesus purinho. Era Jesus purinho, era uma graça de Deus, era uma transformação interior tão grande, não é? Que não tinha como resistir aquilo lá, o amor, né? Eu me lembro que o pastor Zé Carlos pregava umas mensagens assim do amor de Jesus, né? E aí eu me lembro que em 1990 ou 91, não me lembro bem, 90 mesmo, passou um filme lá da Paixão de Cristo, filme antigo da Paixão de Cristo, não é esse do Mel Gibson, é um outro que tem, né? Era bem tosco mesmo, mas assim, o pastor Zé Carlos falava assim, no meio ele parava, né, que era projeção de filme, né? Ele parava e comentava as coisas. Aí eu lembro que eu chorei o culto inteiro numa sexta-feira santa, né? Eu chorei o culto inteiro ali e eu não conseguia parar de chorar. Aí eu fui para casa e tinha que passar na portaria ali do condomínio e eu falei assim, nossa, eu preciso parar de chorar. Eu fiquei no retão ali um pouco parado, porque eu falei, não vou passar na frente do guarda chorando, tenho vergonha. Né, um homem passar na frente do guarda chorando. Então eu fiquei lá um tempo, até aquele quebrantamento, depois eu entendi o que era, né? Aquela presença de Jesus, aquele amor pelo Jesus que se entregou na cruz por nós, sabe, queridos? Aquele evangelho puro que você vai mesmo, porque você não tem outra coisa, nada mais importa, só Jesus importa, mais nada. E aí você vai com seu coração aberto realmente para Ele, se entrega e, queridos, a partir desde esse dia, eu nunca mais me desviei do evangelho, já vão fazer 35 anos, né? De conversão. Glória a Deus. Nunca mais deixei o evangelho e nunca mais deixei também a Igreja Cristo Salva, né? Porque me converti na Igreja Cristo Salva, me batizei na Igreja Cristo Salva, peguei essa fase do templo pequenininho lá no retão, depois fomos para a tenda, ajudei na construção da tenda, ali ia lá ajudar nas obras da tenda, tudo, né? Inauguramos a tenda, foi tudo muito lindo, né? Aí ficamos lá uns anos muito bons, a tenda foi algo assim que eu digo que o que formou o DNA da Igreja Cristo Salva foi a tenda, né? A tenda, a época da tenda foi onde nós tivemos contato com a palavra da fé, tivemos contato com obreiros de fora, começamos a receber gente, não somente o Dr. Russell Shedd, que veio na inauguração, que foi muito legal, né, da igreja, foi um grande marco para nós, mas nós recebemos também, né, o grupo Metanoia na época, que era a Soraya Moraes. Soraya Moraes era desse grupo, nessa banda Metanoia. Imaginava. Né? Ela veio, né? Muito legal. Né? O marido dela, o tecladista da Metanoia, cantava muito, ela também na época, jovem, né? Foi lá também numa banda, né? Vinho Novo chamava a banda, depois mudou pra Metanoia. Vinho Novo, Soraya Moraes. E uma galera que ganha um concurso gospel da Renascer. Foi lá também. Aí veio os irmãos do México. Gente, nós recebemos muito mesmo desses irmãos, né? Nós crescemos assim em 2 anos de tenda, 3 anos de tenda, a igreja explodiu ao ponto de que 60%, 70% das pessoas que iam na igreja eram de Itupeva. Teve um avivamento aqui em Itupeva por causa disso. Muita gente começou a se converter. E o pessoal ia, querido, e era assim, ninguém tinha carro quase, era carona, era 2, 3 viagens de Kombi, era carro lotado, naquela época não tinha tanta segurança quanto hoje, né? Pegava uma Brasília lá, botava 6, 7 carros numa Brasília. Quanto couber. Exatamente, quanto couber, descia aqui, a igreja lotando a tenda, muito mesmo.
né? Nós vivíamos um período de avivamento. Então, assim, a igreja, ela se consolidou ali, né? Ela se desenvolveu, as lideranças de jovem, o louvor, né? Nessa época eu comecei no louvor, o louvor dá pra fazer um capítulo só dele. Um dia a gente faz um capítulo. Como que foi isso? Como que você chegou até o louvor? Verdade, você cantava fora. Já cantava? Então, eu cantava no chuveiro, né? Eu cantava no chuveiro, assim, mas eu era afinadinho, né? Eu era afinadinho. E aí, a igreja pequena dá muita oportunidade, né? Não tem problema. Se você não desafinar, eu sempre fui afinadinho, né? Meu pai sempre tocou instrumento em casa, violão, sanfona, essas coisas, gostava de música sertaneja, né? E tudo. Então, assim, sempre convivi com isso. Meu tio também era bem musical, pai dele. Então, ele sempre conviveu com essa parte de música dentro de casa, né? Sempre gostamos muito de música. Eu sempre gostei muito de música, de cantar, mas nunca tinha feito nada, nunca tinha cantado, assim, em público, né? Cantava em churrasco, cantava em eventos, assim, para se divertir apenas. O quartel a gente cantava, fazia paródia, né, do Legião Urbana, e outras bandas aí que a gente gostava na época, né, que a gente fazia. Conhecia todo o repertório dessa galera, né, mas não tinha teste, não tinha nada. Você canta, acho que você canta, eu vi você na igreja, tudo pequenininho, né? Eu vi você cantando, parece ser afinado, cara, vem cantar com a gente aqui e tal. Era assim, o Ministério do Louvor era dessa forma, né? Mas muito pouco jovem, pouca gente. Não tinha muita opção também, né? Não treinamento, cantar no culto normal. Não tinha treinamento, mas assim, mas na verdade assim, eu não tinha estreado ainda, né? E nós fizemos um evangelismo, eu acho que foi em 91. 91 nós resolvemos formar uma banda. Às vezes eu me perco no ano, pode não ser exato, 91, 92. 91, nós fizemos uma banda que chamava-se Contato Elevado, essa banda. É o nome dela. Nome forte. Contato Elevado, exatamente. Era um nome assim. Aquela época tava na moda isso aí. Mensagem subliminar, né? Tipo, você colocava um nome que você não sabia o que dizer pra você perguntar. O que é contato elevado? Era muito na moda isso, na época, né? Você colocava um nome que não significava alguma coisa, você tinha que perguntar. Então as bandas tinham muito esses nomes, né? Nenhum de Nós, Inimigos do Rei. Era assim, né? As bandas. E aí você acabava entrando ali, você tinha que perguntar, né? Então o nosso era Contato Elevado. Era uma banda muito boa, né? Era o pastor Márcio Mêndola, guitarrista, Didi, Luizinho, Drauzio, Zé Roberto, enfim, tinha uma galera boa, né? E o primeiro eu estreiei não foi na igreja, foi no SBRI. Nós fizemos o evangelismo no SBRI. A gente tinha um negócio de fazer evangelismo na cabeça da gente. Temos que sair da igreja, sempre foi assim, igreja na rua, né? A gente via a Assembleia de Deus fazer ar livre, né? Essas coisas, então assim, não é nossa cara, não vamos sair de terno, né? Nós vamos sair de camiseta e nós vamos fazer evangelismo. Então vocês devem ter visto algumas fotos aí da gente em cima do caminhão, fazendo coisa, enfim, foi muito evangelismo que nós fizemos, mas muito mesmo. Mas o primeiro foi na SBRI, e no SBRI eu estreiei, foi a minha estreia, né? Eu cantei 2 músicas, o Johnny, que era um clássico, né? E o Rock da Vovó, do Resgate, né? Foi essas 2 músicas que eu cantei, estreando aí, né? Cantando aí pra galera, né? Até o pessoal falava assim, né? O Rock da Vovó, né? Eu lembro que eu fiz o evangelismo uma vez, o cara falou, um cara assim que tava lá, né, assistindo, não era convertido, ele falou assim, a letra dela, nas viagens que eu fazia... Nunca me perguntei, né, pelo tempo, e aí minha avó que me dizia, filho, não vá se arriscar, e aí falava, né, e eu dancei nesse mundo de droga, não sei o que, eu deixei aquela droga de vida e tal, aí o cara falou assim, nossa, cara, você é muito louco, hein? Ele pensou que era uma biografia. Ele pensou que era uma música autobiográfica, né? Eu falei, não, cara, eu nunca usei droga, tal, eu gostava de bebida. Mas ele falou, meu, é muito legal essa letra, me identifiquei e tal. Eu falei, não, vamos nessa aí, Jesus é isso mesmo, Jesus, vida e rock and roll, né? Era isso que a gente falava pro pessoal. E aí comecei nessa época, né, no SBRI, eu comecei no Ministério de Louvor, que era um grupo único, era uma banda única, né? Toda semana mesmo grupo? Cantavam? Toda semana não podia faltar ninguém, não tinha reserva de nada. Era um guitarrista, um baterista, um vocal, sim, tinha gente sobrando, mas músico era um só. Como só tinha um culto,
né? Só de sábado, e a gente era louco por Jesus, apaixonado por Jesus, não tinha rede social, não tinha grana para viajar, né? Ninguém conhecia nada fora, entendeu? Era tudo, nossa praia era Santos, Praia Grande, nem Ubatuba ia, né? Caraguá, depois a gente conheceu na época, mas, cara, era muito limitada a coisa. Então, assim, isso é bom por um lado, né? Porque quando você tem menos opções, você mergulha onde? Onde está te dando alegria, prazer, satisfação. E era Jesus, cara. Tem distração, né? Nossa, então nós fomos muito fundo em Jesus. Nós não conseguimos ser superficiais. Essa primeira geração, essa geração 1.0 de jovens da Cristo Salva, eles não conseguiram ser superficiais. Não conseguiram, não teve como. Não tinha como não mergulhar, não tinha como não ser intenso, não tinha como não deixar tudo e ir para Jesus. Então a gente realmente viveu uma intensidade maravilhosa, né, na obra de Deus. Tanto que a maioria desses jovens hoje, graças a Deus, estão na igreja até hoje. São esses homens, né? Estão na igreja até hoje, né? Pastor Márcio Mendla é um pastor, Zé Roberto é um presbítero, eu sou um pastor, enfim, era toda essa galera. E outros que estão firmes, né? A Tânia está com a gente até hoje no louvor, ministrando, né? E alguns que chegaram depois, que a gente tem uma que foram meus juniores, né? Foram minha banda de juniores, né? Esses daí que chegaram depois estão comigo até hoje, também. Porque depois de um tempo, o que aconteceu? Ganhava-se muita gente para Jesus, queridos. É uma delícia. A igreja, quando ela está viva, ela é uma coisa assim que é maravilhoso, sabe? Tem vezes eu falo para irmãos assim, nossa, nós não temos músico aqui na igreja, nós não temos gente. Você precisa ganhar gente para Jesus, né? Precisa vir, porque vindo, a igreja ganhando pessoas, você vai ganhar músico, você vai ganhar tecladista, você vai ganhar violonista, você vai ganhar cantor, você vai ganhar gente para olhar carro. Tudo isso é natural na igreja, você não precisa forçar, não precisa ficar tudo nas costas de uma família só, de uma pessoa só. E nessa época começou a vir uma molecada assim, muito legal, começou a se converter e muito musical, né? E aí aconteceu, né? Eu já tinha começado a dirigir louvor, mais ou menos isso aí era 92, 93, mais ou menos. E aí essa galera começou a aprender música e tocar tal. Aí o pessoal falou assim, ô Fernando, é melhor você tomar conta dessa molecada aí. Você vai sair do grupo, você sai do grupo e você toma conta dessa molecada aí. Essa molecada é sua, né? Então assim, eu tinha uns 23, 24 anos e essa galera eles tinham de 13, 14, era essa a idade que eles tinham. Quem é essa galera, cara? É o Leandro da Tânia, a Edneia, que canta até hoje, o Evandrinho, baterista, né? O tio Gui, casado com a Cidinha, tio Gui Aguinaldo, entendeu? É esta galera que eram esses juniores, né? Que eles têm mais ou menos 10 anos a menos que eu, de idade, né? Eram essa galerinha aí que eram os meus juniores, que eu peguei, né? E o Júnior, né? Fábio, a família Fábio, né? Júnior, né? O Ricardo. O Ronaldo, pra você ter uma ideia, que hoje toca comigo, ele era criança fora do baralho, meu, criancinha pequena. Criancinha pequena, pirralho. Não tinha idade pra estar com a gente, o Ronaldo. Era fora da... A idade dele não tinha nada a ver com a gente, era abaixo de todo mundo. O Ronaldo, que é baterista hoje nosso, aqui, baixista também. Cara, essa galera eu peguei e formou o Grupo 2. Né? Chamava-se Grupo 2. Então tinha o Grupo 1, que era o grupo principal, do qual eu era, e aí eu formei o Grupo 2, com essa molecada, né? De 13, 14 anos. Só que eles eram, assim, muito bons, né? O Evandrinho mesmo, ele já tocava na noite, com 14 anos de idade. Ele tocava aqui no quiosque da Nena, na época, que tinha um lugar de evento aqui no centro. Eu não sei o que é hoje lá, os ITUPVs mais antigos vão saber. Eu frequentei esse... E a Nena se converteu, enfim. Pô, isso aí foi história linda, né? Ela se converteu na Cristo Salva, cara. Lugar que a gente ia ouvir música sertaneja, pagode, aquela época, raça negra, essas coisas, né? Pagode e bebê. Ela se converteu, cara, depois. É uma conversão, uma história linda de conversão. O Zezé sabe contar melhor essa história do que eu, né? Mas o Evandrinho, 14 anos, tocava na noite, veio aqui, se converteu na igreja, começou a tocar na igreja,
Ele já era um baterista bom, né? Bom, foi aprendendo as coisas. E aí formou o grupo 2, cara. Aí a história é longa ainda depois. Mas o seu pastoreio já começou aí com essa galera. Começou com essa galera, cara. Com essa galera que era uma galera, imagina, uma juventude adolescente sempre foi adolescente, né? E eles eram terríveis. Pensa numa molecada terrível. Era essa molecada. Sempre deram muito trabalho. Sempre deram muito trabalho com namoricos, namoros e tal. E sempre deram muito trabalho com, enfim, com desobediência, com rebeldia. É normal. Óbvio que a geração deles era uma geração que respeitava um pouco os mais velhos, né? Mas é aquilo, assim, eu não era tão mais velho que eles, né? Porque eu era um cara, vocês imaginem hoje, não sei se dá pra conceber isso hoje. Um cara de 22, 23 anos tomando conta da molecada de 14, 13 anos. Né? Então era essa situação. Né? Então assim, a gente nunca teve problema com hierarquia e disciplina. A gente é de uma geração que aprendeu a respeitar os mais velhos. Né? Então a gente não tinha aquele negócio que tem, eu tiro o sarro dos Gen Z hoje, né? Você manda fazer uma coisa e fala, qual o propósito disso? Por que não vamos fazer isso? A gente não perguntava o porquê, qual o propósito. Ia fazendo. É pra fazer? Vamos fazer. Né? Então isso facilitava muito as coisas, né? Eu costumo dizer, né, voltando lá atrás, quando eu me converti, eu sempre falo isso pro pastor Narciso, falei, pastor, você lembra, quando eu fui para a igreja, você tinha 34 anos de idade. O pastor Narciso tinha. Quando eu fui para a igreja. Era jovem. Cara, era jovem, entendeu? Rapaz, 34 anos, tem chão pela frente, tem muita coisa pela frente. Era um jovem pastor. Né? As filhas dele eram crianças mesmo, pequenininhas, né? Brincavam de boneca. Então, assim, eu era um jovem de 20 anos, ele tinha 34 anos de idade, então assim, a gente, eu respeitava, não tinha cabelo branco, nem cabelo, nem bigode branco, nada, bem pretinho, bigode preto, mas assim, a gente respeitava, né, como uma autoridade. Não tem esse problema hoje, né? Hoje você pega um garoto de 20 e poucos anos, você bota um cara de 30, ele vai bater de frente com o cara, né? Não tem isso aí. Então, era mais fácil construir estruturas com o jeito de pensar, né, das pessoas daquela época, com o comportamento das pessoas. Então, eu consegui construir o grupo 2, não porque eles não fossem rebeldes, não fossem pessoas difíceis, eram sim, mas eram rebeldes para a época. Hoje eles seriam as crianças os adolescentes mais santos da igreja, mais comprometidos com Jesus, né? Que seriam eles, né, cara? E para nós eles eram casos perdidos, porque era assim, uma estrutura que a gente tinha eu passei 2 anos no quartel quase, né? Então eu tinha aquele negócio de sargento para mim. Entendeu? Pontualidade. Era tipo assim, vamos supor, né? O Diego era do grupo. Então o Diego... Fernando, é o seguinte, o Diego ficou com uma menina na escola. Banco. Era isso, entendeu? Pô, ficou com a menina na escola, não sei o que lá. Essa é uma semana você não toca. Ia, cara, fazia as reuniões lá, os cultos, sem o baterista, sem o baixo, né? Quem precisasse pôr no banco, punha. Quem precisasse tirar, tirava. Então o sistema era bruto. Não tinha dó das coisas. Eles sabiam que pisava na bola, eles iam cair fora. Né? Então isso aí, eles aceitavam essa rigidez. Hoje os tempos mudaram, né? A gente não consegue mais tratar as coisas desse jeito, né? Mudou muito. Mas o processo de formação do grupo 2 foi esse aí. Louvor, comecei nessa pegada. Nossa, eu não imaginava. Muito legal essa história. E aí, pastor, eu queria que você contasse pra gente, talvez dessa época ou de outra, mas assim, com toda essa jornada e essa experiência no Ministério de Louvor, uma experiência com adoração que mais te marcou? Olha, foram várias, né? Meu Deus, eu falar que mais me marcou realmente é difícil, mas assim, eu tenho uma história muito legal com o pastor Antônio Valente, né? A primeira vez que ele veio na igreja, no templo menor ainda, né? Eu era líder de louvor e a gente fazia o seguinte, sempre que tinha um acampamento, acampa dentro, né? Esse acampamento que a gente fazia aqui era a mesma característica. Na época da tenda, a gente viajava ainda, ia para outros lugares. Então o acampamento nosso era Serra Negra, era em outros lugares, era bem bacana, porque era uma loucura. Taubaté,
Fomos para vários lugares. Era um grupo menor, né? Pegava 2, 3 ônibus, fretava e tipo o que faz hoje retiro de jovens, é nosso acampamento, né? Era muito legal. Depois fizemos acampamento no Poli, aquele acampamento antológico que teve no Poli, onde as pessoas receberam o Espírito Santo de uma maneira assim, sem ministração. A pessoa começava a cair no poder, não sabia o que era isso. Fulano caiu, será que é demônio? Era o Espírito Santo. Nós não sabíamos o que era cair no poder do Espírito Santo. A pessoa estava na cadeira, daqui a pouco escorregava na cadeira, assim, caía no chão. Entendeu? No meio da adoração. Tremendo. Aí, num acampamento aqui que o pastor Antônio Valente veio ministrar, nós éramos muito amigos do pastor Danilo, né? Sempre fomos desde muitos anos. E ele falou, tem um pastor, um jovem pastor aí e tal, que tá uma bênção ele, muito, muito nos dons e tal. E assim, e nós estávamos na época, no auge do Davi Silva, né? Tava começando os louvores do Davi Silva. Começando mesmo, Davi Silva e Mike Shea ainda, né? Então, tinha aquelas canções profundas e a gente tinha pego o repertório delas todas, praticamente. Eu tenho um LP, um CD na época já, um CD deles que a gente tinha tirado ele inteiro, né? Como é que chama mesmo? Resgatai a Noiva. Resgatai a Noiva, lembrei. Resgatai a Noiva é um CD antológico, né, do Davi Silva, com canções do Apocalipse, né? Muito poderosas. E nós fizemos um repertório com umas 3, 4 canções dessa daí, né? Aquele que venceu a morte, Santo, 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 aquele que ressuscitou. Você imagina essa música naquela época. Se hoje ela já é poderosa, naquele contexto era uma música assim, era céu na terra. E eu me lembro que começaram as manifestações do Espírito, muito forte nessa adoração. E o pastor Antônio Valente começou a se mover muito, teve visões, entregou palavras para mim muito profundas. E o louvor não parou nessa noite, ele foi embora. E foi a primeira vez que eu me lembro que a gente não conseguiu acabar um culto. Era uma adoração assim que o pessoal falava, e aí, vai dar glória a Jesus, não vai dar glória a Jesus? Então foi a primeira vez que eu me lembro que a gente não tinha como dar glória a Jesus. Não tinha, era uma adoração, cada um num canto, chorando, aquela presença de Deus. Só que assim, queridos, não é que nem hoje. Hoje você entra no YouTube, você tem um monte de referência. E aquela época, como eu falei, você não tinha referência. De onde você viu isso? Não é assim, nossa, eu estou inspirado porque eu vi um vídeo, todo mundo na universidade adorando, todo mundo no chão. Ninguém sabia o que era ficar no chão ou não terminar um culto. A gente não tinha referência disso. Era tudo mesmo do Espírito, era genuíno. Não digo que hoje não possa ser gerado essa mesma coisa. Pode, mas sempre vai ter uma influência de algo que você viu. E aquela época não tinha. E você perdia o controle, porque o lance de você falar assim, o Espírito Santo ele só está firme mesmo no lugar quando você perde o controle. Se você tem o controle ainda, aí, claro, mas o profeta o Espírito Santo está sujeito ao Espírito do profeta. Sim, realmente é uma coisa só, deve caminhar junto. Mas quando é Espírito Santo mesmo, purinho, você perde o controle. E essa adoração marcante dessa noite, foi uma noite que nós perdemos o controle. Porque você sabe que a Igreja Cristo Salva é uma igreja que as pessoas vêm aqui e elas admiram, né? Nossa, o culto começa às 7 horas aqui, cara. Na minha igreja, 7h10, nego tá arrumando som, projetando, o louvor tá afinando o instrumento. Culto principal. Entendeu? Tem muita igreja assim ainda, né? Mas aqui sempre, cara, não é hoje que o pessoal segue o horário. Sempre 7 horas, religiosamente começou, um pouquinho antes das 7 e sempre terminou num horário ok, né? Mas, então a gente sempre teve zelo por isso. E aí a gente, nesse dia, dessa adoração profunda que nós tivemos, e ele começou a entregar palavras, e pessoas começaram a se mover e cair no poder de Deus. Neste dia nós não conseguimos terminar o culto, não conseguimos terminar o louvor, não sabia como começava, como terminava as coisas. Foi uma experiência marcante porque foi a primeira vez. Deus fez isso outras vezes, graças a Deus. Mas para mim essa foi a experiência mais marcante que eu tive. Tempo menor. Lembrei de um podcast que eu ouvi do
pastor Abe. E aí ele fala a igreja lá também é super pontual, né? E aí uma irmã falou pra ele, mas aí você nem dá chance, né? De se o Espírito Santo quiser fazer outra coisa. Aí ele, pro Espírito Santo bagunçar, primeiro tem que estar organizado. É isso mesmo. Então começando no horário, se o Espírito Santo quiser fazer qualquer coisa, bagunçar, pode bagunçar, mas primeiro tem que estar Como é que ele vai bagunçar o que já é desorganizado, né? Isso. Então nós somos muito organizados nesse sentido, graças a Deus, e o Espírito Santo ele tem liberdade. Isso. E acho que pra gente caminhar pro final, a gente falou assim muito do legado da Cristo Salva. Como que a geração Z dá continuidade a esse legado tão poderoso, sabe? O que você tem de conselho para nós jovens? Como nós podemos honrar também esse legado? O que você compartilha com a gente? Eu acho que vocês são muito privilegiados, porque eu não tinha referências, né? Nós começamos algo. Então, assim, Ministério de Louvor, em quem você se espelhava? É óbvio, eu não tinha quem me espelhar, porque as pessoas, eles vieram do mundo. Então, os músicos que começaram o louvor na Cristo Salva, eles se converteram. Eles eram músicos que tocavam no mundo e se converteram. E eles aprenderam comigo. Então, a gente não tinha referência. Como é que você começou a cuidar dos meninos? Eu não tinha referência. Eu comecei a cuidar como a minha cabeça dizia que era para cuidar, né? Muitas vezes eu exagerei, errei pra caramba com eles, mas realmente foram coisas que eu fazia da minha cabeça. Então, a grande diferença de nós, que somos os precursores, que começaram lá atrás, para essa geração que está hoje aqui, vocês têm muita referência. Vocês estão cercados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Isso é lindo. Hoje vocês têm pessoas que vocês podem olhar para elas e falar assim, poxa, como é que esse cara começou a igreja literalmente, e ele está aqui até hoje. E ele nunca se desviou, né? E nunca trocou de igreja. Né? Eu nunca troquei de igreja, cara. Eu não sei o que é ser membro de outra igreja, né? Eu me batizei aqui, comecei a minha história aqui, me casei aqui, apresentei meus filhos aqui, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é uma história muito forte. Eu tenho raízes. E hoje, uma coisa que é muito legal nos jovens que eu vejo hoje, tem muitos jovens aqui que são filhos, né, de pessoas que cresceram na igreja também, não é? Eu vejo, por exemplo, alguns, né, que eu cito, né? Por exemplo, eu vejo o Abner, né? O Abner, eu lembro dele criança na igreja, né? Criancinha na igreja. O Gabriel, eu lembro dele criança na igreja. Criança, o Gabriel. Casado com a Mônica, hoje o presbítero. Criança, né? E outros que a gente olha para eles e fala assim, nossa, eles estão aqui desde criança. Então, assim, eles já se tornaram referências para os mais jovens, porque eles cresceram aqui, nos vendo, tendo referências. Então, assim, hoje você vê, eu fico muito feliz, né? Que quando eu vejo assim o Abner, o Gabriel, pegando algumas canções que nós fizemos versões da Hillsong, né? E eles cantam essas canções, põem no repertório. Hoje eles dirigindo louvor, eles põem no repertório. E eu começo a lembrar, eu falo assim, poxa, eles eram crianças quando eles cantavam essas músicas, né? Porque algumas delas têm 15 anos que nós fizemos a versão, né? Então você imagina, os caras tinham 12 anos de idade, entendeu? Tinha 13 anos de idade quando nós tocávamos essas canções. E eles hoje estão ministrando essas canções, algumas vezes, né? Então, assim, a base veio forte. Por quê? Porque teve referências. Então, isso é muito bom. E como vocês tiveram referências e vocês pegaram a igreja de um ponto já muito avançado. Então, o que vocês vão construir, o que as crianças que estão crescendo nesse ambiente vão construir, vão levar a Igreja Cristo Salva e o Evangelho, nós não temos noção. Eu tenho certeza. Você vê, hoje a Cristo Salva é uma igreja, graças a Deus, ela é estruturada em todos os sentidos. Sentido de organização, né? Tá num templo maravilhoso que Deus nos deu, graças à fidelidade dos irmãos. Nós estamos num lugar maravilhoso. Nós temos uma escola que é referência não só em Itupeva, na região. Essa escola pertence à igreja, né?
Então, assim, nós temos algumas estruturas que eram inconcebíveis na minha época. Você imagina se há 30 anos atrás, 35 quando eu me converti, a gente tivesse uma escola, a gente tivesse um templo próprio, né? Mas não, queridos, eu participei da construção de 2, 3 templos, né? 2 templos, na verdade, porque o primeiro já estava construído, mas a tenda, 3 templos sim, a tenda, o templo menor e o templo maior. Então eu participei da construção de 3 templos. Hoje, vocês chegam aqui, tá essa glória aqui, essa maravilha, né? Não vão precisar de templo, talvez até Jesus voltar, porque você imagina, esse templo aqui se encher, você faz 3 cultos nele. Você consegue trabalhar com 10 mil pessoas no final de semana, tranquilamente, entendeu? Então assim, nós estamos preparados para um crescimento explosivo, para um avivamento. Então vocês têm que pegar essa estrutura e perguntar para Deus: Senhor, onde o Senhor quer me colocar aqui? Qual o teu plano para mim? E você tem que se encaixar. Eu acho que os jovens, o grande problema da juventude desde sempre foi se encaixar. Achar o seu lugar. Quando você acha o seu lugar, quando você encontra o seu lugar na igreja, você floresce, você prospera. É o louvor, é a palavra, não é? Qual é o teu chamado? Você descobrindo isso, com a estrutura que a gente tem hoje, com o entendimento que a gente tem hoje, eu acredito que vocês vão ser muito abençoados. Vocês vão ver coisas assim que eu não vi, né? Vocês vão ver. Espero ver com vocês também, mas eu vou ver por outro ângulo, né? E vocês vão estar ali na linha de frente, né? Vivendo essas coisas maravilhosas que certamente Deus vai fazer aqui. Por quê? Porque tem uma base, tem uma estrutura, teve um povo que pagou um preço, graças a Deus, para deixar essa estrutura para vocês, né? E que eu tenho certeza que vocês vão honrar essa estrutura e vão fazer ela crescer ainda mais, porque isso aqui não tem um dono nessa igreja, né? O dono dela é Jesus. Então assim, vocês estão crescendo apaixonados por Ele, e eu tenho certeza que onde vocês vão levar o nome de Jesus, e o nome Cristo Salva também, porque é um nome lindo, né? Que a nossa igreja tem, Cristo Salva. Onde vocês vão levar o nome dessa igreja, eu tenho certeza que ela vai ser conhecida no mundo todo, não só no Brasil. Amém. Por causa de vocês, da geração de vocês, daquilo que vocês vão receber de Deus, das promessas, porque tem promessas que nós recebemos que ainda não se cumpriram, e nós não sabíamos nem se elas eram para nós. Pode ser que essas promessas, o acontecimento delas, vai cair bem na fase de vocês. Já pensou que lindo? Essas promessas maravilhosas, esses cultos, essas filas de carro que Deus nos deu visões de pessoas, e isso já acontece algumas vezes aqui nessas filas de carro. Eu lembro das palavras que deram, que tinha quilômetros de carro, fila de carro para entrar aqui na igreja, e não tinha lugar para todo mundo, né? Essas visões foram ministradas ao nosso coração. Eu quero ver, mas se eu não der tempo de ouvir, eu tenho certeza que vocês verão em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, uma coisa que me marcou muito, e o senhor falando eu lembrei, foi que na conferência Transbordar, o senhor até falou sobre isso, né? Que os jovens estavam se movendo muito e se movendo em cura e tudo mais, se movendo no profético, e eu fiquei muito feliz de entender que o Senhor, Ele tem despertado essa geração, porque eu acho que muitas igrejas até erram e olham para o jovem, isso até um pouco do que o Jethro trouxe, né? Sim. Olham para o jovem com certo desdenho, assim mesmo. E aqui a gente encontra esse lugar que proporciona esse crescimento e nos impulsiona para não ser aquilo que as pessoas falam, a igreja do futuro, né? Mas já estar no lugar onde o Senhor deseja que a gente esteja. Sim. E eu acho que isso é muito especial. Para vocês crescerem, para os jovens crescerem com segurança, é preciso paternidade espiritual, não é? Então eu acho que a nossa missão hoje, dos nossos pastores, presbíteros, é fornecer para vocês esse ambiente seguro, porque o mundo vive uma crise de paternidade hoje, não é a igreja, o mundo. Os jovens não têm pais hoje, não têm pais para conversar, pais com I, né? Não tem pais para conversar hoje. Então essa crise de paternidade que atinge hoje o mundo, atinge também a igreja. Então assim, a partir do momento em que nós olhamos para vocês e falamos, nós vamos cuidar de vocês,
para que vocês vão além. Nós queremos que vocês vão além do que nós fomos. A partir do momento que nós incorporamos esse pensamento e temos esse sonho e desejo no nosso coração, eu tenho certeza que vocês vão crescer muito. Vocês vão conseguir ter um ambiente saudável para desenvolver os ministérios de vocês. Coisa que às vezes antigamente não tinha essa visão, né? O jovem começava a fazer um negócio, calma, Diego, para, você é muito novo, você tem muito que aprender ainda, cara. Tem muito que aprender ainda, calma aí, tem que comer muito feijão ainda para fazer alguma coisa. Eu cresci assim, nesse ambiente. Hoje, graças a Deus, a gente sabe que a gente tem que criar um ambiente de desenvolvimento para vocês, de construção. E eu acho que a gente está no caminho certo. Com certeza. Glória a Deus. Eu acho que é muito legal a gente ver essa unidade geracional. Sim. E eu acredito que essa conferência Transbordar que a gente teve desse ano, pelo menos pra mim, assim, marcou muito nesse sentido, sabe? Quando o Davi Silva veio também. Nossa. De fato, já é algo que o Senhor já tem falado com a gente. Trabalhado, né? Eu acredito que é um processo que a gente tá se submetendo no Senhor mesmo. E principalmente falando do Ministério de Louvor, ver isso, né? Essa mistura que a gente tá vendo agora. De tá vendo lá... Por exemplo, pra mim, a primeira vez que eu ministrei com o Didi, eu fiquei super feliz. Um cara que tava lá na origem, e eu que cheguei há muito tempo depois, que não tenho ninguém da família aqui, nessa igreja. Então, estar inserido nesse ambiente e ser um ambiente confortável, isso é super legal, porque o Senhor, de fato, ele é um Deus de gerações, né? E acho que pra nós, principalmente os jovens que estão ouvindo, fica essa mensagem da gente conseguir ser guardião do legado, daquilo que o Senhor gerou no nosso coração, tem gerado, sabe? Desde o Ministério de Louvor, desde ser uma igreja que é biblicamente embasada, que prega a verdade, que se importa com o perdido mesmo, que se move nos dons, que acredita no profético. E acho que pra gente encerrar, pastor, se você quiser orar por nós, orar por essa geração, amém. Tiver uma palavra do Senhor no seu coração. Amém. Vamos orar então, queridos, e abençoar essa geração. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer você que ouviu esse podcast até agora, né? Eu tenho certeza que alguma coisa você absorveu no teu coração aí de Deus e espero que tenha sido agradável para você. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falarmos de Ti, contar um pouquinho da história, meu Deus, passou tão rápido o tempo, louvado seja o Senhor por isto. Pai, eu quero te agradecer por essa geração, Senhor, por esse formato de podcast, essas ideias que a juventude tem tido para alcançar mais e mais pessoas. Primeiro, eu oro para que haja um espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Que o Senhor dê novas estratégias, Pai. Que o Senhor mostre para eles quais ferramentas usar, meu Deus, para alcançar este mundo. Para que esta geração seja tocada por Ti. Senhor Deus, eu abençoo aqueles que têm trabalhado com a mídia, com a divulgação, nesse GPcast. Senhor Deus, todos aqueles que têm feito esse trabalho de mídia nas redes sociais, que o Senhor dê sabedoria, graça, porque eu sei, Senhor, que se nós soubermos comunicar a Tua mensagem de uma forma atual e ungida ao mesmo tempo, meu Deus, esse evangelho será imparável. Ele já é, mas a velocidade com que ele vai alcançar as pessoas vai se multiplicar muito. E é isso que nós te pedimos, Deus, que a velocidade da conversão de pessoas realmente se multiplique aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Pai, também quero orar. Começamos a falar um pouquinho aqui sobre trabalho. Eu quero abençoar, Senhor, a vida daquele jovem que está aí indeciso, que está, Senhor, querendo mudar de carreira. Senhor, o Senhor tem uma palavra para cada um deles. E eu também oro para que você, jovem, busque a Deus, busque uma palavra do Senhor para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, que você possa tomar as melhores decisões em nome do Senhor Jesus. Eu oro por paz nos lares, eu oro, Senhor Jesus, por sabedoria, eu oro por conversões, para que essa igreja, Senhor, se encha cada dia mais para a glória do Teu nome, porque assim como nós encerramos os nossos cultos dando um glória a Jesus, nós estamos aqui orando e pedindo almas, orando e pedindo sabedoria, tudo isso para a glória de Jesus, Pai. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada, pastor, de novo. Foi um prazer estar. E passou muito rápido, como a gente falou. Muito rápido. Gente, 1h30 voou, mais de 1h30, quase 2 horas. Foi muito bom Voou. ouvir. Histórias, pra mim, surpreendeu. Muitas curiosidades. Muito. E tem muitas. A gente pode, uma outra hora, Tem que falar marcar sobre uma parte curiosidades. dois. Mas muito obrigada por compartilhar também aquilo que você já viveu, aquilo que você carrega. Com certeza nos edifica e nos impulsiona a querer continuar, né? Amém. Amém? Foi? Então é isso. Obrigada por você que ouviu a gente até aqui. E até o próximo. Deus abençoe você. Falou, GPcast.